O mundo está à beira da aniquilação total. No século XIV, a população da Europa e da Ásia estava crescendo além do que a Terra podia sustentar. As cidades eram cheias do barulho dos comerciantes, do cheiro dos animais e da agitação de uma civilização em seu auge. Mas sob a superfície, a fundação já racha. Antes mesmo da chegada da doença, o clima já começou a se voltar contra a humanidade. Um período que os historiadores chamam de Pequena Idade do Gelo começou a congelar as colheitas nos campos. A fome está assolando as terras, as pessoas estão com fome, seus sistemas imunológicos estão enfraquecidos e elas estão aglomeradas, em cidades que não têm esgoto, nem água encanada e nenhum entendimento de higiene. O mundo é um barril de pólvora esperando por uma faísca, e essa faísca está chegando. Não como um exército invasor, mas em algo bem menor. Ela vem na barriga de uma pulga, montada nas costas de um rato, escondida no porão de carga de um navio mercante. E quando ela chegar, não vai apenas matar, vai varrer o mundo, vai silenciar os mercados, vai transformar catedrais em necrotérios. Ela vai destruir o passado, e ao fazer isso, dará violentamente à luz um novo futuro. Isso não é apenas uma história sobre uma doença, isso é a peste negra. Isso é uma história sobre o fim do mundo, e como realmente é esse renascimento. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento de história. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento de história. Sou Camp Gagnon e agradeço por estarem na minha tenda. Semanalmente exploramos histórias marcantes e polêmicas de todo o mundo e de todas as épocas. É isso que fazemos aqui na tenda. Eu tento entender tudo o que já aconteceu e tem muita coisa rolando. A cada segundo, mais história é feita. Então precisamos correr, certo? Sem perder tempo. Mas antes de começarmos, eu só quero agradecer muito por você ter clicado neste episódio. Toda vez que você comenta, curte, clica, interage com o nosso conteúdo, você mantém as luzes acesas na tenda, mantém o fogo aceso e continua enchendo os bolsos do Cristos. Se você não conhece o Cristos, ele é o grego maluco, ele é o mágico das pickups. Ele é o homem maravilhoso que eu chamo de amigo, irmão, figura paterna e papai Cristos. Aria, não começa, Christopher. Não temos tempo pra ficar enrolando. Como eu disse, tudo bem, tem história acontecendo a cada segundo que a gente demora pra entrar. Estamos falando sobre a peste negra. Você sabe o que é isso? Sim. Não faça piada racial, tá bom? Você sempre faz isso. Antes de gravarmos, você disse: "Ah, peste negra, sei o que é isso." Eu respondi: "Cristos, isso é totalmente inapropriado. Ainda bem que não estava sendo filmado." Graças a Deus, tudo bem. Vamos direto ao ponto. Você já ouviu falar da peste negra, essa famosa peste bubônica. Mas como ela realmente era? Se você estivesse vivendo em uma pequena vila em Londres durante o século XIV, como seria realmente sentir essa coisa passando pela sua cidade, sua vila inteira desaparecendo num instante, todo mundo que você já conheceu, todo mundo que você já encontrou em toda a sua vida, sumiu. E lá está você, sozinho, sentado em uma cabana em um deserto gelado de inverno que é a Europa medieval. E você olha ao redor pensando, este é o fim do mundo. Antes de falar da peste, é importante entender como era a Europa nas décadas anteriores. Porque a peste negra não atingiu uma população saudável, ela atingiu uma população que já estava profundamente em dificuldades. Em 1315, as chuvas começaram e não pararam. Basicamente, por 3 anos consecutivos, de 1315 a 1317, a Europa viveu uma das piores fomes já registradas na história. Esse é um evento que eles chamaram de Grande Fome. Não é um nome muito criativo, mas diz tudo o que você precisa saber. Quero dizer, as colheitas simplesmente apodreciam antes mesmo de serem colhidas, o solo virava apenas um lamaçal de sementes. O grão reservado para o próximo ano foi consumido por desespero. As pessoas comiam qualquer coisa, até grama e casca de árvore. Em algumas regiões, as pessoas sugeriram que a situação era ainda mais sombria do que isso. Algumas acusações de canibalismo vieram do desespero extremo. Vilarejos inteiros morriam de fome. Pais abandonavam filhos que não podiam mais alimentar. Quero dizer, o número de mortos foi tão brutal que chegou aos milhões. Então, quando as chuvas finalmente pararam, uma geração inteira já havia crescido basicamente desnutrida. Seus corpos eram atrofiados, geralmente mais baixos que a média, e com imunidade permanentemente comprometida. Eles sobreviveram à fome, claro, mas não estavam inteiros. E esse é um ponto realmente importante que eu acho que muita gente não percebe. Quando a peste chegou, 3 décadas depois, na década de 1340, ela encontrou uma população que estava basicamente meio morta. Quero dizer, a fome preparou o terreno para um apocalipse, e o pesadelo da peste negra na verdade não começou em um porto europeu. Ela começou a milhares de quilômetros na paisagem selvagem onde o deserto de Gobi encontra a estepe eurasiática, provavelmente no atual Quirguistão ou Mongólia.
Por séculos, uma bactéria chamada Yersinia pestis viveu aqui em relativa obscuridade. Ela não caçava humanos, era uma doença selvagem, circulando inofensivamente entre pulgas e depois pequenos roedores, voltando para as pulgas e então para esquilos terrestres. Enquanto os humanos evitavam essas regiões remotas, a bactéria ficava contida, mas eles não ficaram afastados. O mundo estava mudando, e um homem foi responsável por conectar essas zonas remotas de perigo ao coração da civilização. E esse é um homem de quem você provavelmente já ouviu falar antes. Um homem chamado Gengis Khan, também conhecido como Genghis Khan, dependendo da sua tradução. Um século antes da peste surgir, Gengis Khan e seus sucessores haviam forjado o maior império territorial contínuo da história da humanidade. Quero dizer, o Império Mongol, em seu auge, se estendia do Oceano Pacífico de um lado até a Europa Oriental. Apesar de serem conquistadores implacáveis, os mongóis também trouxeram uma estabilidade inesperada. Sim, esse é um período da história conhecido como Pax Mongólica, a Era de Paz Mongol. Pela primeira vez, a Rota da Seda, lendária rede comercial ligando China e Mediterrâneo, estava realmente segura. Um comerciante poderia teoricamente viajar de Pequim até o Mar Negro sem medo de bandidos. Ou você sabe, ser atacado à beira da estrada, porque eles eram protegidos pela lei mongol. Quero dizer, é claro, o Império Mongol queria tirar um pouco de imposto desse comércio, então eles precisavam mantê-lo seguro. Assim como resultado, a superestrada do comércio trouxe uma riqueza incrível. Você tinha caravanas com seda, especiarias, cerâmicas e ouro indo para o oeste. Mas aqui está a questão. Historicamente, rotas comerciais não transportam só mercadorias, mas também servem como corredores biológicos. Ao avançarem mais nas estepes em busca de mercados e rotas curtas, os mercadores perturbavam o habitat dos roedores portadores da peste. Essas pulgas pularam das marmotas selvagens para ratos pretos que acompanhavam as caravanas e viviam nos estoques de grãos, porões de carga e infraestrutura que permitia o comércio medieval. Assim, a peste se espalhou pela maior rede de comércio já vista. E começou a se mover para o oeste, milha por milha, em direção a uma população europeia desprevenida e totalmente despreparada. Na década de 1340, a peste já havia percorrido toda a Rota da Seda e, de fato, chegado à porta da Europa. O local era Cafa, importante cidade fortificada na Crimeia, às margens do Mar Negro. Cafa era uma joia do comércio internacional, operada pelos mercadores italianos da cidade de Gênova. Esses comerciantes genoveses eram mestres do Mediterrâneo, e Cafa era seu elo vital com os produtos do Oriente. Mas Cafa existia em território mongol, mantida apenas pela permissão da Horda Dourada, os governantes mongóis da região. Na década de 1340, as tensões estavam altíssimas. A faísca foi uma briga de rua. Em Tana, uma disputa entre mercadores italianos e muçulmanos locais virou um tumulto generalizado. Os italianos buscaram abrigo nas muralhas de Cafa, mas foram seguidos pelo exército mongol. Liderando os mongóis estava o seu Khan, Johnny Beg, que viu isso como uma oportunidade de expulsar os italianos da Crimeia de uma vez por todas. Johnny Beg cercou Cafa em 1345. Seu exército cercou a cidade, cortando alimentos e suprimentos. Os genoveses lá dentro se prepararam para uma longa luta, confiantes de que as muralhas os manteriam seguros. Mas então algo estranho começou a acontecer no acampamento mongol. Os soldados começaram a adoecer. Não por espadas ou flechas genovesas, mas por essa doença misteriosa e cheia de bolhas que matava. Em poucos dias, a peste alcançou o exército mongol. O pânico se espalhou pelas fileiras e Johnny Beg viu suas forças se desintegrarem. Ele sabia que não tomaria a cidade com homens morrendo. Segundo o tabelião italiano Gabriel de Mussis, que relatou esses eventos, Johnny Beg criou um plano desesperado. Um plano que entraria para a história como um dos primeiros registros de guerra biológica. Agora, essa história foi contestada e debatida na história sobre se realmente aconteceu ou não, mas o mito ainda persiste e basicamente é assim que ela é contada. Ele ordenou que seus homens recolhessem os corpos das vítimas da peste, corpos que estavam inchados, deformados, supurando e altamente infecciosos. E ele colocou esses corpos em trabucos e catapultas, e então os lançou por cima das muralhas de Cafa. Dentro da cidade, os genoveses observavam horrorizados corpos caindo do céu e cadáveres explodindo ao atingir o chão, espalhando sangue e fluidos infecciosos pelas ruas. O cheiro era insuportável. Os defensores tentaram lançar os corpos ao mar, mas eram muitos de uma vez. Importante ressaltar, Gabriel de Mussis não estava no cerco de Cafa.
O relato dele é famoso, mas de segunda mão. Alguns historiadores modernos questionam se os cadáveres lançados por catapultas foram realmente a origem do surto em Cafa. Observando que a peste podia se espalhar por outros meios, talvez por grãos infectados ou ratos que os infestavam. Talvez nunca saibamos como a peste atravessou esses muros, mas sabemos que os genoveses notaram que Cafa estava condenada. Eles correram para seus navios, desesperados para fugir desse pesadelo, içaram as velas e partiram para o Mar Negro, achando que deixaram a morte para trás. Mas olha, eles estavam enganados, não estavam escapando da peste, só estavam levando ela com eles. Enquanto os navios genoveses seguiam para a Itália, os marinheiros desconheciam o que ocorria em seus corpos e nos porões de carga. Eles realmente não conheciam os germes. Acreditavam que as doenças eram causadas por miasmas ou malária, também conhecida como ar ruim, ou pela ira de Deus punindo uma humanidade pecadora. Eles não tinham microscópios para realmente ver o verdadeiro inimigo. E é essa bactéria que mencionei antes, Yersinia pestis. Essa bactéria é simplesmente uma obra-prima de eficiência evolutiva, projetada para se espalhar de forma rápida e implacável. Mas ela precisava de um veículo para se mover, que era uma parceria mortal, o rato preto e a pulga. O rato preto estava por toda parte, nas vigas das casas, armazéns de grãos dos navios e paredes das despensas no mundo medieval. Ele estava presente em toda a Europa medieval, em qualquer local onde os humanos guardavam comida. Você encontrava um rato preto com algo preso ao seu pelo. Eram essas pulgas o verdadeiro mecanismo de transmissão da peste, e é assim que funciona. Quando uma pulga pica um rato infectado, ela suga as bactérias. Junto com o sangue dentro do intestino da pulga, as bactérias se multiplicam freneticamente, formando uma massa sólida que eventualmente bloqueia completamente a garganta da pulga. E agora a pulga começa a morrer de fome. E não importa o quanto ela pique, nenhum sangue consegue realmente passar por essa obstrução no estômago dela. E enlouquecida por essa fome, a pulga fica desesperada e agressiva, mordendo qualquer coisa que encontrar: ratos, cachorros, gatos, humanos. Mas como sua garganta está bloqueada, ela não consegue engolir, então quando morde, vomita o sangue cheio de bactérias de volta na ferida do seu novo hospedeiro. Eu sei que é nojento, mas é a realidade do que acontecia, tudo em escala pequena. Se fossem grandes, seria horripilante, mas você vê só uma pulguinha e pensa, ela está ficando maluca. Assim que a bactéria entra no sangue, o relógio começa a contar. O sistema imunológico obviamente tenta reagir, drenando a infecção para o linfonodo mais próximo, mas a Yersinia pestis é poderosa demais. Ela coloniza os linfonodos, fazendo com que eles inchem e se transformem nesses grandes caroços dolorosos, de cor roxo escura, chamados de bubões, que é de onde vem o nome peste bubônica. Esses inchaços surgiam em qualquer área com linfonodos, como virilha, axilas e pescoço, podendo atingir o tamanho de uma maçã. Se a infecção ficasse só nos linfonodos, havia cerca de 40% de chance de sobrevivência sem tratamento, mas a peste tinha formas ainda mais assustadoras. Se as bactérias chegassem aos pulmões, virava peste pneumônica, praticamente uma sentença de morte. As vítimas tossiam algo como catarro com sangue, espirrando as bactérias diretamente no ar. Qualquer pessoa que respirasse aquele ar acabaria sendo infectada. Essa forma é quase 100% fatal e matava muito rápido, em 24 a 48 horas, e talvez a forma mais assustadora seja a peste septicêmica. Isso acontece quando as bactérias se multiplicam diretamente na corrente sanguínea, dominando completamente o corpo. Ela libera toxinas que fazem a pele ficar preta enquanto o tecido está morrendo. E ela matava tão rápido, às vezes em 12 a 14 horas, que as pessoas iam dormir se sentindo completamente saudáveis e simplesmente não acordavam mais. Veja o que torna o surto do século XIV cientificamente tão importante. Nos últimos anos, pesquisadores extraíram DNA desses túmulos coletivos, as valas da peste em Londres, Florença e outros lugares, onde os corpos eram empilhados aos milhares. Usando o sequenciamento genético moderno, eles realmente analisaram a antiga Yersinia pestis, bactéria preservada nos dentes das vítimas, e o que eles descobriram é inacreditável. A cepa do século XIV é a ancestral direta de quase todas as cepas da peste que circulam no mundo hoje. Isso não foi só mais um surto. Isso foi um evento evolutivo, uma única cepa hipervirulenta que surgiu na década de 1340 e remodelou fundamentalmente o panorama genético da doença para sempre. A peste negra não foi só a pandemia mais mortal da história, mas também a origem de todas as epidemias de peste posteriores. Então, em outubro de 1347, 12 galéias genovesas atracaram no porto de Messina, na Sicília. Esse foi o momento em que a peste negra chegou à Europa Ocidental. Quando a autoridade portuária entrou no navio, encontrou um verdadeiro inferno. A maioria dos marinheiros já estava morta.
Os poucos que restaram estavam cobertos de bolhas, vazando pus e sangue, tossindo, o fedor, simplesmente insuportável. As autoridades logo notaram que os navios estavam amaldiçoados e mandaram que saíssem do porto, mas já era tarde. As cordas já tinham sido amarradas no cais, a ponte já tinha sido baixada. Mesmo que nenhum ser humano tenha desembarcado do barco, os ratos carregando suas pulgas infectadas já haviam descido pelas amarras e entrado na cidade de Messina. A infecção se espalhou rápido e as pessoas morriam em casa em poucos dias. O pânico dominou a ilha, levando os messinianos a fugir para o interior, mas só levaram a doença para aldeias vizinhas. Por onde quer que corressem, a peste os seguia. Quero dizer, a doença avançava com uma velocidade assustadora, progredindo geograficamente cerca de 3 km por dia. Era uma onda de morte da qual simplesmente não se podia escapar. E em janeiro de 1348, a peste chegou a Veneza. E Veneza era a capital comercial do Mediterrâneo, uma cidade construída sobre a água e o dinheiro. E seu fluxo constante de navios significava que os venezianos estavam constantemente expostos a qualquer doença que esses navios trouxessem. Mas os venezianos eram inteligentes e organizados. Eles logo notaram que os navios eram a origem da doença, mas não sabiam sobre ratos, pulgas ou a teoria dos germes que explicava como ficavam doentes. Eles sabiam do perigo dos navios, então o conselho da cidade tomou medidas extraordinárias. Eles afirmaram que navios vindos de portos infectados deveriam ancorar em uma ilha isolada na lagoa e aguardar antes do desembarque de pessoas. Inicialmente, o período de espera era de cerca de 30 dias um trentino, mas aqui vai uma correção para um equívoco comum. Veneza não foi a primeira cidade a adotar quarentena. Essa distinção pertence a Ragusa, que fica na atual cidade de Dubrovnik, na Croácia, que estabeleceu a primeira quarentena formal. Em 1377, Veneza adotou e aprimorou a prática, eventualmente estendendo o período de espera para 40 dias a quarantino, que é de onde vem o termo moderno quarentena. O período de 40 dias não foi arbitrário e mostrou-se muito eficaz. Estimativas modernas indicam que a peste bubônica levava cerca de 37 dias do contágio à morte, então uma quarentena de 40 dias isolava todos os infectados antes que espalhassem a doença. Foi um avanço científico brilhante, uma das primeiras medidas de saúde pública da história, e deveria ter funcionado, mas a quarentena deixou passar um detalhe crucial: os ratos. Enquanto os humanos ficavam nos navios, ratos nadavam pelos canais e subiam nas fundações úmidas dos palácios venezianos. E Veneza, rainha do Adriático, foi arruinada. Em 1348, a peste se espalhou pelo interior, atingindo grandes centros culturais da Itália. A famosa Florença, conhecida por sua arte, banqueiros e vida intelectual, tornou-se o epicentro do horror. Temos um retrato vívido do que ocorreu lá. Graças ao escritor Giovanni Boccaccio, que sobreviveu ao surto e escreveu uma coletânea de histórias de jovens nobres que fugiram de Florença para escapar da peste. Este é um livro chamado O Decamerão, mas antes das histórias começarem, Giovanni Boccaccio forneceu uma introdução descrevendo o que testemunhou, basicamente um relato em primeira mão do que ele viu. E ainda é um dos relatos de testemunha ocular mais arrepiantes da história. Giovanni Boccaccio relatou um colapso total da decência humana. O medo era tão intenso que os laços sociais se desfizeram, segundo ele. Irmão abandonava irmão, e o que é mais, algo quase inacreditável. Pais e mães se recusavam a ver e cuidar de seus filhos, como se eles não fossem seus. Quero dizer, é de partir o coração. As pessoas morriam tão rápido que os funerais eram simplesmente impossíveis. Os sinos das igrejas, que tradicionalmente tocariam para anunciar uma morte em um funeral normal, simplesmente ficaram em silêncio. Se tentassem acompanhar, nunca parariam de tocar. Valas foram cavadas nos cemitérios. Boccaccio realmente descreveu corpos sendo empilhados em camadas como mercadorias no porão de um navio, com apenas uma fina camada de terra separando cada fileira. Florença simplesmente se tornou uma cidade de fantasmas. Quero dizer, a economia parou, a lei e a ordem simplesmente desapareceram. Aqueles que podiam fugir, fugiram, mas aqueles que não podiam simplesmente esperavam para morrer. A peste avançou ao norte, cruzou os Alpes, chegou à França, atingindo Marselha, Lyon e Paris. E em Paris, as ruas lotadas e os esgotos a céu aberto criaram um ambiente perfeito para os ratos. O rei da França fugiu de sua própria capital, mas os médicos ficaram. Pelo menos aqueles que não fugiram em pânico. Mas a Europa não foi a única vítima. O mundo islâmico, frequentemente ignorado nos relatos ocidentais sobre a peste negra, também sofreu catastroficamente. Cairo, na época, uma das maiores e mais magníficas cidades de todo o Mediterrâneo, foi levada à ruína. O sultanato mameluco, que governava o Egito e a Síria, assistiu impotente enquanto a peste devastava seus territórios.
O famoso viajante Ibn Battuta, que havia percorrido 3 continentes, testemunhou o horror em primeira mão em Damasco. Seus relatos eram tão assustadores quanto os de Boccaccio. Apenas mercados ficando completamente silenciosos, mesquitas esvaziando, bairros inteiros se tornando cidades fantasmas. Os grandes centros de aprendizado islâmico, Bagdá, Damasco, Alexandria, perderam gerações de estudiosos, cientistas e artesãos. A peste não devastou só a Europa, mas também destruiu a Era de Ouro Islâmica, apagando séculos de conhecimento. E, quero dizer, você pode imaginar gerações de intrigas científicas sendo perdidas em questão de meses. Quero dizer, é inacreditável a quantidade de informação que foi perdida. É difícil realmente compreender. Imagine todas as pessoas que você já conheceu, cidades inteiras simplesmente desapareceram. Pense na quantidade de capital humano, obviamente. A perda de vidas humanas é trágica, mas tudo que elas sabiam, suas histórias e livros que escreveriam, simplesmente sumiram do registro humano. Então o Canal da Mancha tinha sido uma barreira formidável até agora para essa praga. Quero dizer, existem cerca de 32 quilômetros de mar separando a Inglaterra da Europa continental. Mas claro, a peste negra era só questão de tempo. No verão de 1348, um navio vindo da Gasconha, na França, atracou no porto de Weymouth, na costa sul da Inglaterra, e a praga havia chegado oficialmente. A doença se espalhou rápido pelo interior da Inglaterra, indo pelas estradas para Londres, Bristol e Norwich. E claro, as pragas são o grande igualador. Elas não discriminam entre a realeza e o camponês, o senhor ou apenas um servo comum. Isso foi comprovado na trágica história da princesa Joana, a filha favorita do rei Eduardo III. Agora Joana era jovem e bonita, e estava prometida ao príncipe Pedro de Castela na Espanha. Era para ser o casamento do século. Essa grande aliança política entre dois dos reinos mais poderosos da Europa era algo grandioso. Joana viajou com uma grande comitiva e muitos tesouros de dote pela França rumo à Espanha. Mas quando sua comitiva passou por Bordeaux, a peste atingiu. Seus conselheiros a aconselharam a fugir, mas naquele momento já era tarde demais. A princesa Joana contraiu a doença e morreu em uma terra estrangeira, sem jamais chegar ao altar. Ao saber da notícia, o rei Eduardo ficou devastado e escreveu uma carta expressando sua dor. Esse raro momento de vulnerabilidade do rei medieval e a morte da princesa chocaram todo o reino. Quero dizer, se o próprio rei, com toda a sua riqueza, status e poder, não consegue proteger a própria filha. Quero dizer, que esperança você tem? Que esperança tem a pessoa comum vivendo na Inglaterra? O número de mortos na Inglaterra foi além de catastrófico. Estimativas modernas sugerem que aproximadamente 50% da população morreu. Vilas inteiras foram simplesmente dizimadas, casas ficaram vazias, eventualmente elas apodreciam e, eram retomadas pela floresta e pelos campos ao norte. Os escoceses observavam a Inglaterra sofrendo com uma espécie de satisfação mórbida. Quero dizer, os dois reinos eram inimigos. Os escoceses interpretaram a peste como Deus dando algum tipo de vingança em nome do seu povo e punindo seus vizinhos. Eles viram uma oportunidade. E em 1349, um exército escocês realmente se reuniu na floresta de Selkirk, planejando invadir o norte da Inglaterra enquanto ela estava enfraquecida pela doença. Foi uma arrogância fatal, um erro de cálculo. Os soldados acampavam muito próximos, com pouca higiene, e a peste entrou em suas fileiras. Essa mão vingadora de Deus, que os escoceses acreditavam estar fortuitamente ao lado deles, se voltou contra eles. O exército foi dizimado antes de atacar e os sobreviventes fugiram para a Escócia, levando a doença às terras altas. A invasão não conquistou a Inglaterra, mas conquistou a Escócia para a peste. Imagine ser um médico em 1348. Você estudou os textos antigos de Galeno e de Hipócrates, entende a teoria dos 4 humores. Basicamente, você sabe, a saúde depende do equilíbrio entre sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Mas você basicamente não aprendeu nada que pudesse prepará-lo para o que está prestes a presenciar. A medicina medieval era totalmente impotente diante desse novo tipo de doença. Os médicos tentaram de tudo. Eles usaram as icônicas máscaras da peste que você provavelmente já viu em fotos. Esse capuz de couro assustador com essa protuberância em forma de bico, recheada com ervas aromáticas como cânfora, flores secas ou especiarias. Quero dizer, eles basicamente acreditavam que as ervas realmente filtrariam o ar ruim que estava causando as doenças. As máscaras não funcionavam para esse propósito, mas as roupas pesadas de couro talvez tenham protegido inadvertidamente alguns dos médicos das picadas de pulga. Então, de certa forma, talvez estivesse ajudando. Eles tentaram cortar os bubões, basicamente como essas grandes meio que bolhas inchadas, e tentaram drená-las.
Eles achavam que era um desequilíbrio dos humores e viam esse fluido como um veneno. Eles tentaram a sangria, que, como sempre, apenas enfraquecia o paciente já moribundo. Eles tentaram vários remédios estranhos, como beber poções de esmeraldas, banhar-se em urina e sentar entre grandes fogueiras, mas nada funcionava. Um médico que realmente se destacou durante todo esse pesadelo foi um homem chamado Guy de Chauliac, o médico pessoal do Papa Clemente VI em Avignon. Basicamente era onde o papado estava sediado nessa época. O papa desse período, na verdade, ficava na França, não na Itália, no Vaticano fora de Roma. Então, enquanto todos os outros médicos fugiam apavorados, de Chauliac se recusou a abandonar seu posto. Então, o inevitável aconteceu. Guy de Chauliac acabou contraindo a peste. Ele desenvolveu essas dolorosas e inchadas protuberâncias e uma febre ardente, e a qualquer momento ele iria morrer. Mas, surpreendentemente, ele sobreviveu. Ele fez incisões nos próprios furúnculos, tratou-se e usou seu sofrimento como experimento científico, documentando seus sintomas. Ele foi o primeiro especialista médico a distinguir claramente entre os dois principais tipos de peste. Percebi que a peste pneumônica era altamente contagiosa e quase sempre fatal, enquanto a bubônica dos furúnculos nem sempre era mortal. Sua observação deu às gerações futuras a primeira compreensão científica de como a doença realmente funcionava. Sua coragem diante da morte foi realmente extraordinária. E claro, quando os médicos falhavam, o povo recorria a Deus. Mas quero dizer, nessa época, até o Papa estava horrorizado. O Papa Clemente VI trancou-se dentro de seu palácio em Avignon. Médicos, tentando proteger o líder da Igreja Católica, mandaram construir 2 grandes fogueiras em seus aposentos. O Papa permanecia sentado entre elas dia e noite. Mesmo no calor do verão, quero dizer, devia estar muito quente. Mas o interessante é que essa tática meio que ajudou. O calor intenso e a fumaça provavelmente repeliram pulgas e ratos que carregariam a doença, e o Papa sobreviveu, enquanto milhares morriam do lado de fora dos muros. Para o povo comum, não havia fogueiras, nem palácios, nem higiene ou compreensão de medicina. Em vez disso, o terror apenas os levou à loucura. Um movimento chamado flagelante surgiu por toda a Europa. Havia grupos de homens e mulheres que vagavam entre cidades, se autoflagelando em público com cordões de couro com pontas de metal. E eles acreditavam que, ao punirem a própria carne, talvez pudessem apaziguar a ira de Deus e parar essa praga horrível. Eles eram só um espetáculo ambulante de sangue e histeria religiosa. Mas, ironicamente, os flagelantes, na verdade, espalhavam a doença ao viajar constantemente entre cidades infectadas. Se autoflagelando até sangrar, acabaram espalhando a peste ainda mais rapidamente por onde passavam. Quando as pessoas estão apavoradas e o mundo parece acabar sem explicação, elas naturalmente buscam alguém para culpar. E em uma reviravolta trágica e horrível, o povo da Europa voltou-se para um inimigo frequente. Eles culparam os judeus. Espalharam-se falsos rumores de que judeus envenenavam poços para matar cristãos, mas isso não era verdade. Eles também morriam de peste como todos os outros. Mas a multidão ignorava as evidências, pois o medo já consumira a razão. Pogroms horríveis ocorreram em toda a Europa. Em Estrasburgo, toda a comunidade judaica, aproximadamente 2.000 pessoas, foi simplesmente reunida e queimada viva antes mesmo de a peste chegar à cidade. Em Basileia, judeus foram reunidos em edifícios de madeira e incendiados. Em Mainz, a comunidade judaica. Ao perceberem o que ocorreria, teriam incendiado suas casas para não serem mortos e queimados pela multidão. Na Alemanha, França e Espanha, centenas de comunidades judaicas foram destruídas e milhares massacrados. O Papa Clemente VI tentou impedir isso. Ele emitiu 2 bulas papais, decretos oficiais do Papa, afirmando a inocência dos judeus e destacando que a peste matava indiscriminadamente, atingindo judeus e cristãos. Como os judeus envenenariam os poços se também morriam das mesmas doenças? Mas, como sempre, o medo é mais forte do que a autoridade do Papa, e os massacres continuam. E uma mancha na humanidade que revelou quão rapidamente as civilizações podem realmente se romper sob essa pressão. A peste estava matando todos, de cristãos a judeus, de camponeses a príncipes, quero dizer, o mundo europeu, o mundo muçulmano, havia uma distinção única que os historiadores notaram. O nome dele era Afonso XI, rei de Castela, na Espanha. Em 1350, Afonso estava liderando uma campanha militar contra a fortaleza moura de Gibraltar, parte dessa longa reconquista, como eles chamam, para retomar a Península Ibérica para o domínio cristão. Seu exército mantinha a fortaleza sob cerco, e a vitória estava tão próxima.
Mas então a peste chegou ao seu acampamento, e os conselheiros de Afonso imploraram para que ele recuasse. Saia daqui, Afonso, salve-se. Mas ele recusou. Ele não deixaria o cerco nem mostraria fraqueza aos inimigos. E em 26 de março de 1350, Afonso XI morreu de peste no cerco de Gibraltar, com apenas 38 anos de idade. A morte dele alterou o equilíbrio de poder na Espanha e mostrou que a doença podia mudar a história tão facilmente quanto matar um camponês. Ninguém estava seguro ou isento, e a peste não respeitava nenhuma coroa. A peste finalmente se extinguiu por volta de 1353, mas não desapareceu completamente. Esse foi só o primeiro surto. Ela voltaria em ondas por séculos, com grandes surtos acontecendo repetidas vezes, mas a grande mortalidade, a primeira e mais devastadora onda, havia terminado. Os sobreviventes emergiram em um mundo que era diferente. Mas aqui está um paradoxo estranho. Para aqueles que sobreviveram, a vida na verdade melhorou. Antes da peste, a Europa era superpovoada e a mão de obra barata devido ao excesso de trabalhadores. Os camponeses eram tratados muito mal, basicamente como descartáveis, porque eles realmente não tinham tanto valor inerente. Havia tantos que eles eram presos à terra nesse sistema chamado servidão. Infelizmente, muitos desses camponeses não tinham direitos, influência ou esperança de melhorar de vida. Após a peste, ocorreu uma escassez extrema de trabalhadores. Os campos permaneciam intocados, pois não havia quem os colhesse. Prédios ficaram inacabados por falta de artesãos. Senhores e donos de terras, desesperados, precisaram competir por mão de obra pela primeira vez. Pela primeira vez na história, os camponeses tinham poder de barganha. Os trabalhadores exigiram salários, comida, moradia e tratamento melhores, e conseguiram. Recusaram-se a ficar presos à terra. Quero dizer, se um senhor não pagava de forma justa, eles simplesmente iam para a próxima cidade, onde outro pagaria. A estrutura rígida do feudalismo, que manteve a Europa no mesmo lugar por séculos, começou a desaparecer. Quero dizer, todo o sistema simplesmente começou a desmoronar. A peste negra fez mais para libertar os pobres do que muitas, talvez qualquer revolução que veio antes dela. Quero dizer, talvez a mudança mais profunda tenha sido psicológica. A peste não matou apenas pessoas, ela matou o mundo medieval. Os europeus tornaram-se obcecados com a morte como nunca antes. Esse novo gênero artístico estava realmente surgindo, chamado dança macabra, ou a dança da morte. Havia pinturas, xilogravuras e murais mostrando esses esqueletos de mãos dadas com pessoas de todas as classes sociais. Reis, bispos, camponeses, jovens e velhos, todos levados inevitavelmente à sepultura. E a mensagem era muito clara. Olha, a morte está vindo para você. Ela vem para todos e não importa quanto dinheiro, poder ou título você tenha. Não importa quem você seja, você vai morrer. As igrejas eram decoradas com imagens de cadáveres em decomposição. A frase Memento Mori, lembre-se que você vai morrer, tornou a morte central na cultura europeia. Quero dizer, ela aparecia em joias e pinturas esculpidas na arquitetura. E quero dizer, isso não era apenas uma fascinação mórbida, era uma mudança fundamental em como as pessoas realmente se viam no universo, nas coisas das quais elas costumavam ter tanta certeza no mundo medieval. Que Deus era misericordioso e justo e protegia os fiéis, e que a igreja tinha todas as respostas, que a ordem social era ordenada por Deus. E quem sabe você tem a classe alta real e divina, e depois você tem todo o resto. Tudo isso acabou, foi destruído. Agora, uma cultura mais questionadora e sombria, na verdade, nasceu desse momento. Uma cultura que exigia evidências, desafiava a autoridade e daria origem ao Renascimento, à Reforma e à Revolução Científica. Tudo surgiu a partir desse único evento. Então, a peste negra foi uma catástrofe de escala inimaginável, quero dizer, uma tragédia cósmica que consumiu algo entre 70 e 5 e 200 milhões de vidas pela Europa, Ásia e norte da África. E no seu auge matou metade da população de regiões inteiras, esvaziou cidades, silenciou ou paralisou civilizações inteiras. Quero dizer, no fim das contas, redefiniu o que significa ser um cidadão da civilização ocidental. A falta de mão de obra levou à inovação e ao desenvolvimento de novas tecnologias e métodos agrícolas para produzir mais com menos pessoas. O fracasso da igreja em impedir a peste realmente levou as pessoas a começarem a questionar a autoridade religiosa e até Deus pela primeira vez. O fracasso desses antigos textos médicos em tratar a doença levou os médicos pela primeira vez a buscar novas respostas baseadas em observações, não apenas nos escritos dos gregos. As rachaduras que a peste criou na sociedade medieval permitiram que uma nova luz surgisse, o questionamento. A inovação, a reestruturação do poder e da sociedade, tudo isso plantou sementes para o mundo em que vivemos hoje.
A humanidade saiu desse pesadelo, diferente e marcada, mas resiliente. O velho mundo se foi, mas um novo, este mundo moderno, o mundo em que vivemos agora, estava apenas começando a surgir das cinzas. Isso, senhoras e senhores, é uma história resumida da peste negra, também conhecida como a peste bubônica. Quero dizer, realmente algo fascinante. Quero dizer, como toda a história é tipo, a coisa mais maligna e trágica, mas também tem sua beleza. Tipo, cria uma condição terrível, mas também cria, tipo, tanto coisa boa pode surgir disso. De uma perspectiva cósmica é estranho considerar. Olhar para a escala do sofrimento e da morte é brutal. Tipo, imaginar que um dia você está lá na sua cidade e no dia seguinte sua cidade inteira está devastada por uma doença. Todo mundo que você conhece está morrendo, você nem consegue cuidar dos seus próprios filhos, você simplesmente os abandona. Tipo, é de partir o coração só de pensar nisso. E tudo isso vem desses, sabe, desses ratos, você nem percebe que são os ratos. Quero dizer, isso provavelmente é apócrifo. Mas eu ouvi a história de que, tipo, eles estavam tentando matar os gatos porque achavam que eram os gatos que estavam causando isso. Isso piorou o problema. Os gatos pegavam ratos, mas ao matarem os ratos ficaram mais livres e as pessoas começaram a morrer. Médicos da peste andavam por aí com aquelas máscaras estranhas. Está se espalhando por toda parte. Não importa para onde você vá ou com quem você converse. Qualquer viajante com quem você fale, eles dizem: corpos por aqui, corpos por ali. E claro, procuram bodes expiatórios e culpam os judeus de novo, como se fosse culpa deles. Se há uma minoria étnica no país, ela será culpada quando surgirem dificuldades. Infelizmente, é assim que as pessoas agem, mas a culpa não é dessas minorias. Mas é simplesmente insano que essa fosse a natureza do mundo naquela época. E também as pulgas zumbis aparentemente Essas coisas têm um bloqueio na garganta que as força a morder e ficar mais famintas e selvagens. Tipo isso. É uma doença tão insana que atingiu uma população miserável que já estava emagrecida. É louco pensar nisso, ainda mais porque continuou por tanto tempo. E isso literalmente mudou a psicologia do que significa ser europeu, sabe? Toda a perspectiva deles sobre a vida ficou diferente. Quero dizer, é realmente insano. Quero dizer, é louco, sabe? O que vocês acham? Tem alguma coisa que eu deixei passar? Se você é historiador ou já leu algo sobre a peste negra ou peste bubônica, me avise. Eu adoraria aprender mais. Se tem algo que eu deixei passar ou errei, por favor, deixe um comentário. Eu leio todos eles. Se você não sabia nada sobre isso, se essa é a primeira vez que você tem contato com esse assunto, por favor, me avise. O que você aprendeu? Algo chamou sua atenção ou esclareceu algo? Leio todos os comentários e quero saber sua opinião. Então comente aí embaixo com educação. Agora tenho boas notícias. Se você se interessa por debates religiosos, confira nosso canal Acampamento da Religião, onde discutimos temas como o que acontece após a morte. O que todo mundo na Terra diz sobre nossa relação com o divino? Isso é religião. No acampamento também realizamos o Acampamento Gagnon, focado em mergulhos profundos em assuntos interessantes que encontro. E também nós temos o santuário interno, temos a fogueira, e esse é o lugar onde todos nós nos reunimos. E esse é o nosso Patreon, é patreon.com/campganon. Lá você vai receber episódios bônus, chamadas ao vivo no Zoom com outros campistas, descontos em produtos e várias coisas legais que faremos no acampamento. É quase o preço de uma xícara de café. Você recebe um mês de conteúdo e episódios sem anúncios. Confira em patreon.com/campganon. Se você curte mergulhos em história, toda semana fazemos episódios no acampamento de história. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e nos vemos no futuro para falar sobre o passado. Paz.